E alegam que isso também acontece na Igreja Universal de outros países. Então nós vamos enfrentar dias muito amargos. O Brasil vai trazer para si a questão do fundamentalismo religioso e dizer que só o Deus da Igreja Universal presta. Os outros não prestarão. E a moda de resolver o problema com o capeta é peia, pelo que eu estou vendo. Vão matar gente aí no meio da rua porque o Deus não é igual. Realmente é um problema sério, né? Ninguém pode misturar o Estado paramilitar com a religião. Isso realmente, inclusive em outros lugares do mundo, os exemplos são muito ruins para a sociedade. Está aí, inclusive, regiões de terrorismo muito forte, principalmente no Oriente Médio e em algumas áreas da própria Europa. E o Brasil é um país democrático, abriga todas as religiões e nós não podemos aceitar, se for para formar gladiadores, como está sendo dito aqui, para ter um cunho de exercer papel de polícia dentro das religiões, isso realmente é lamentável e é anticonstitucional. Bom, Danilo, o presidente Dilma foi à TV ontem à noite, veio com a receita, aliás, com uma análise e uma receita. A análise fez uma espécie de uma meia-culpa, dizendo que a crise internacional, os ET tinham contribuído para esse negócio, e que nós estamos agora amargando uma situação de desconforto e que o Brasil precisa reequilibrar suas contas, e chamando todo mundo ao sacrifício, ao crédito de confiança, ao sacrifício, e propondo dias melhores que viriam aí. Diz também que continuar a caçar as bruxas, as pessoas que lesam o cofre nacional. Qual é a leitura que você tem acerca desse assunto? Pelo menos tem já um avanço, porque até então não se reconhecia sequer a crise, né? Se pintava um mar que estava tudo muito bem, que o país vivia o pleno emprego, que as coisas estavam tudo a mil maravilha. E você ia no supermercado, você vê os preços descontrolados, o transporte público subindo no país inteiro. Agora, com a falência do FIES, né, os jovens que acreditaram no programa do governo, que passaram no vestibular, muitos vão ter que trancar a faculdade, né, parar de cursar, inclusive o ensino superior, em função do financiamento que não vem, porque há um arroxo muito grande do ponto de vista orçamentário, isso é real. Há uma queda crescente, inclusive da arrecadação do governo federal, além de toda a concentração que há. O Pacto Federativo Brasileiro é torto. O investimento foi para o espaço, tudo, né? O investimento, as empresas estão muito reticentes com relação aos investimentos. Hoje mesmo já estava tomando conhecimento que a siderúrgica aqui do Ceará, a siderúrgica do PECEM, está precisando de mais de 1 bilhão de capital para a conclusão dos investimentos lá, né? Inclusive está se socorrendo no BNDES para ver se levanta esse recurso. E a gente precisa exatamente de um alento. Então, já é o reconhecimento da crise já é um bom sinal, não é de todo ruim. O que a gente fica preocupado é que muitas vezes a premissa parte de uma análise errada e o diagnóstico também fica errado. Eu acho que a questão da concentração política precisa ser feita com urgência. E não é só na bravata do discurso do diálogo, é na prática. Porque você não pode dar pesos diferenciados, inclusive aos próprios aliados. Nós estamos querendo, e nós torcemos para resolver os problemas do Brasil. Nós não torcemos pelo quanto pior ou melhor, pelo contrário, a gente quer encontrar solução para isso, e a solução para isso passa necessariamente por uma agenda que se inicia, inclusive, do próprio governo. O governo tem que dizer qual é a sua cota de sacrifício. Você se lembra muito bem, desde a campanha passada, a gente vem dizendo que o Brasil não comporta ter 39 ministérios. É ministro batendo cabeça com ministro. Só na produção ninguém manda em nada e é muito cacique para pouco. E você não consegue fazer uma política para que aquele município tenha uma ação de começo, meio e fim. Então ficam os municípios na área de transporte, nós temos 5 ministérios. Hoje o mundo todo trabalha com intermodal, então quem cuida dos portos tem que conversar com quem cuida de aeroporto, quem tem que conversar com quem cuida de ferrovia, com quem cuida de transporte rodoviário, para que você tenha uma sintonia. Mas isso não foi para atender a multifacetação partidária e atender os partidos políticos ao Congresso Nacional? O que vem a dizer da necessidade da urgência da reforma política e, ao mesmo tempo, acabar com esses governos de coalizões. Governo de coalizões com partidos que não têm representatividade na sociedade. Sempre a hegemonia, né? E que buscam única e exclusivamente só as negociatas. Né? Buscam só única e exclusivamente os espaços de governo para fazer isso que estão fazendo aí com a Petrobras. Então você concorda com a argumentação do ministro Cid Gomes, que disse
que tem os achacadores e o Congresso Nacional é feito só de picareta e ladrão? Eu acho que ele errou no conteúdo e na forma. Porque é o seguinte, você não pode atacar um poder. Nós lutamos muito para ter a democracia no Brasil. E quando você pulveriza, quando você cria uma situação em que você coloca todos num cesto só, você cria uma dificuldade, inclusive institucional. E não cabe ao ministro da Educação, que tem a tarefa de educar, deseducar o povo para a cidadania, para a relação democrática que tem que existir entre os poderes. A atitude dele foi fascista? Você chegou a declarar isso? Com certeza, e porque está no viés da formação do governador, do ex-governador. O ex-governador Cid Gomes foi, quando tratou os professores aqui, lá na Assembleia Legislativa, na ponta do cacetete, você estava vendo ali uma atitude fascista. Sim. Quando ele destrata a polícia, né, e diz que a polícia é formada por marginais fardados, você está tendo uma atitude fascista. Porque você não pode julgar a corporação por elementos da corporação. Se tem em todo o corpo social, tem gente do bem e tem gente do mal. O que a gente tem é que afastar os do mal. E se você está numa posição de comando, no governo do Estado, no Poder Executivo, você tem capacidade de abrir processos administrativos e identificar aquelas pessoas que são maléficas ao serviço público e dali afastar, seja por corrupção, seja por comportamento, seja por indisciplina. Como também, na tarefa que nós temos de fortalecer as instituições, eu não posso vir aqui e agredir um prefeito, ou um governador, ou um vereador, porque eu não gosto dele. Não cabe a mim, como parlamentar, fazer isso. O que eu tenho que vir aqui é discutir o papel que ele está exercendo na política e, dentro desse papel, fazer os questionamentos. Porque, por exemplo, no parlamento tem leis boas e tem leis ruins. Por exemplo, o Estado do Ceará aprovou uma lei que é o único Estado do Brasil que prescreve crime contra o erário. Crime contra finanças públicas, você sabe muito bem, você que é advogado, que não tem prescrição, inclusive, é causa constitucional. E no Ceará foi aprovada uma lei na legislatura passada que, por exemplo, se o gestor tem um processo há mais de 5 anos no Tribunal de Contas dos municípios e esse processo não foi julgado, esse processo prescreveu e o gestor não responde mais por aquele desvio a qual estava sendo questionado. Essa lei só existe no Estado do Ceará. E sob a tutela de quem? Do ex-governador Cid Gomes, que agora vai dizer que os deputados é que são picareta. Para que picaretagem maior do que essa? Quando, inclusive, ele usufrui, porque tinha vários processos em andamento contra ele quando ele era prefeito de Sobral, e ele usufrui da lei que ele mesmo sancionou. Isso sim é uma picaretagem. Eu me beneficiar de uma lei que eu mesmo fiz para usufruir exatamente disso aí. Para garantir a sua própria impunidade. Isso sim é que é picaretagem. Bom. E não você generalizar e dizer que a Câmara é formada por picareta, porque tem muita gente do bem e trabalhadora que está lá. Olha, eu trabalho muito e que mereço respeito. Olha, a revista Isto É dessa semana, está aqui, Políticos da Lava Jato, é uma galera toda especial, notadamente nomes e expressões, inclusive do PMDB. Tá? O presidente do Senado, presidente da Câmara, ex-governadora Rosiana Sarney, quem mais? Quem mais? Edson Lobão, ex-ministro. Enfim, aqui no Ceará ainda tivemos dois parlamentares, um ex-parlamentar e um parlamentar, deputado Aníbal, e o Padre Zé, que o capeta está esperando ele por lá quando ele chegar no inferno e querer pegar uma porta diferente, ele diz: ei, rapaz, vem para cá. Olha, não é você aqui não, na foto? No teu canto é outro. Eu lhe pergunto, como é que se transforma um Congresso tão intrinsecamente envolvido em relações subalternas? Todo parlamentar, não estou dizendo que é o caso do senhor, mas a grande maioria dos parlamentares recebem dinheiro de empreiteiras, viabilidade eleitoral é assim que ocorre. Como impedir esse tomar lá da cá? Como é que se impede isso? Como é que se constrói um novo cenário? Qual é a leitura? Para consertar os problemas da democracia, mais democracia. Sim, sem dúvida. A solução é na política. Nós não podemos ter medo de fazer o debate da política. A política precisa se depurar. O modus operandi está errado. Todo mundo está sabendo disso. Chegou à exaustão. E a necessidade da reforma política, de sexta-feira nós fizemos o debate na Assembleia, o plenário lotado, foi muito bom. Eu estive presente. O que demonstra que o interesse na reforma política é uma demonstração clara que nós precisamos avançar para aproximar a política da sociedade. Porque há uma cobrança de fato da sociedade. Isso que está aí é lamentável. E a forma como fizeram com a Petrobras é pior ainda.
Então tem que se apurar o que foi errado, o que foi mal feito. O que está sendo feito agora é o pedido de abertura de inquérito. Os inquéritos precisam ser aprofundados para ter a denúncia e, a partir da denúncia, ter a criminalização ou não desses indivíduos que estão envolvidos nessa situação. E, a futuro, nós temos que resolver o problema. O quê? Barateando o custo das campanhas, que é exorbitante, né? Fiscalizando os recursos, limitando os gastos, tanto para quem gasta como para quem doa, tendo um processo político que diminua. No Brasil, na campanha passada, Alfredo, chegou a ter 22.300 candidatos. É inadmissível, são 22.300 campanhas, o que é inadmissível. O país, campanha de 2 em 2 anos, não tem quem aguente, as campanhas têm que ser unificadas. O Instituto da Reeleição foi um instituto que colaborou e muito para o aumento da corrupção, porque o executivo se elege, ele não está pensando em fazer um bom mandato, ele está pensando em cooptar os outros partidos e as lideranças políticas, e aí começa essa degeneração do próprio executivo. Exatamente, porque o projeto principal é a reeleição e não fazer o bem, prestar o bom serviço para aquela pessoa, inclusive, que o elegeu, para o eleitor, para o cidadão e para a cidadã. E tudo isso a gente precisa passar profundamente e urgentemente por uma reforma política. Juntando aquilo que já é consenso, votando mais rápido. E aquilo que é dissenso, que vai ter o debate, vamos para o debate, mas vamos ter prazo de limitação para votar. Nós já estamos encerrando aqui nosso tempo. Eu queria que o senhor fizesse um pequeno comentário, o que nós esperaremos depois da manhã da convocação do ministro para ele esclarecer ou nominar quem são os 300 desonestos do Congresso Nacional. Vai ser uma sessão dura, inclusive para mim, lamento que eu sou do estado do Ceará, houve inclusive muita chacota na Câmara com o despreparo do ministro da Educação, que deveria estar educando o povo, estava deseducando exatamente para o exercício da democracia. Eu acho que ele vai ter uma sabatina muito forte, vai se exigir dele uma retratação. Essa retratação poderá ou não atender o que a Câmara quer, e a Câmara, inclusive, poderá, juridicamente, inclusive, pedir o impeachment do próprio ministro. É uma prerrogativa que a Câmara tem, se não se sentir a contento, respeitado pelo ministro da Educação, ex-ministro da Educação, ex-governador do Ceará, Cid Gomes, que tropeçou na língua, o que foi muito ruim para ele e para o estado do Ceará. Bom, concluindo, suas considerações finais, o que é que ainda nós não falamos que você queria dizer aí para quem está em casa? Eu queria agradecer o convite, você sabe que eu gosto de vir aqui, é um debate rápido, mas de muita vida, de muita força. Eu gosto do debate político, acho que é importante que as pessoas entendam e compreendam que é na política que a gente vai encontrar as soluções dos nossos problemas. Nós não podemos nos decepcionar, nós não podemos fazer com que a nossa indignação se transforme em depressão, pelo contrário, a sociedade tem que se mobilizar. A sociedade tem que se mobilizar. Eu acho que, por exemplo, essa mobilização política do dia 15 precisa mostrar força. As pessoas, principalmente os jovens, que têm um país fantástico pela frente, e o Brasil é um país maravilhoso e rico, tem que retribuir para o seu povo exatamente essa riqueza, e a gente precisa exatamente fazer com que programas como esse sejam mais difundidos, tenham mais debate, tenham mais audiência, para que as pessoas possam participar cada vez mais da luta política. E acreditar. Eu acredito no meu país, acredito na democracia, e nós vamos virar essa página. Bom, para você que está em casa, nós chegamos no fim e amanhã tem mais Da Hora para você.